que compreendamos, que guardemos no nosso coração e na nossa mente, mesmo sabendo que isso não é matéria fácil, entender que Deus está no controle de todas as coisas, mas que guardemos essa esperança firme dentro dos nossos corações. Que nessa hora, que você e eu, ao ler um texto como esse, de preferência meditar em toda a epístola, venhamos a refletir que o nosso Deus sabe o que está acontecendo. Que venhamos a refletir que nós fomos salvos para uma vida de santidade, agradável a Deus. É só você continuar lendo o texto que você vai ver que nos versos, do verso 14 até o verso 16, vai ser falado a respeito de santidade, daquilo que Deus nos chamou. E olhe para que o Senhor nos chamou. Verso 14 do capítulo 1 de 1 Pedro. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Se o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo onde as aflições, as provações, as dificuldades são grandes, são muitas para cada um de nós, que venhamos a compreender que todas essas dificuldades têm uma finalidade de nos purificar, como já foi dito. E também, através dessa purificação, nos tornar cada vez mais santos e agradáveis a Deus. Olha que texto maravilhoso aí do verso 16. Sede santos porque Ele é santo. Não estamos aqui para viver uma vida de qualquer jeito. O cristão foi chamado para estar no mundo, mas não para se identificar com o mundo. Estamos aqui como peregrinos. Isso é o que o apóstolo Pedro está deixando claro o tempo todo. Somos peregrinos nesse mundo. Estamos aqui apenas de passagem. Em breve estaremos com o nosso Senhor nos altos céus. Em breve estaremos com o nosso Deus nas alturas. E lá encontraremos aquilo que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Pedro fala, verdadeiramente a nossa herança, que está guardada num lugar onde nada pode destruir, ladrão nenhum pode roubar. Guardemos essa confiança e essa esperança no nosso coração. Para quê? Para que possamos continuar com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos salvos por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Eu gosto sempre de recitar o verso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele diz: graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Somos reconciliados com o Pai através do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Se não fosse esse sacrifício, nenhum de nós seríamos reconciliados com o Pai. Nenhum de nós conseguiríamos pagar o preço necessário para termos novamente acesso ao Pai. Só Cristo Jesus conseguiria pagar esse preço. Conseguiu pagar esse preço. Foi o único que pagaria esse preço. O justo morrendo pelos pecadores. O santo morrendo por aqueles que são injustos e perdidos. Desesperadamente entendamos essa palavra. Busquemos compreender nessa palavra aquilo que nos dá esperança. Precisamos meditar na palavra do Senhor. Precisamos nos debruçar na palavra do Senhor mais e mais. Precisamos gastar mais e mais tempo com a palavra do Senhor. Precisamos olhar na palavra do Senhor com atenção. Meditar na palavra do Senhor com atenção. Orar, buscar a Deus que Ele nos revele mais e mais aquilo que já está aqui explícito na sua palavra. E que muitas vezes fica como se fosse escondido de nós, mas muitas vezes porque não lemos, não gastamos tempo, não buscamos na palavra do Senhor. Não buscamos aquilo que é o mais importante. Por isso que eu falei, será que estamos realmente entendendo aquilo que é mais importante para nós? Será que compreendemos isso? Será que entendemos isso? Olha só o que diz a palavra do Senhor, para que fique claro o preço que foi pago. No verso 18 até o verso 20 do próprio capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor:
pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O preço que foi pago foi o preço de sangue. Foi o preço do sangue de Cristo derramado na cruz para nos reconciliar com o Pai. Para nos trazer de volta a um relacionamento com o Pai. Por que nós hoje podemos dobrar os nossos joelhos e orar? Por que hoje nós podemos clamar ao Senhor aonde estivermos? Ainda que, como eu disse num tempo anterior, ainda que a gente pense que a nossa oração não está subindo o teto, ela não precisa subir, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco, na onde estamos orando, Ele está ali ouvindo, colhendo essa oração, ouvindo essa oração, e no tempo oportuno, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Que você compreenda que todo esse sofrimento que nós temos passado é infinitamente menor do que aquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, passou. Ele pagou o preço que era necessário, o alto preço. Isso também está bem claro quando você pega o capítulo 2 de 1 Pedro, no verso 24, onde diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Será que temos tido no nosso coração esse entendimento de que tudo aquilo que nós estamos sofrendo não é nada, comparado àquilo que está sendo preparado para nós nos altos céus, comparado àquilo que está sendo preparado para nós por Cristo Jesus, nosso Senhor, no dia em que Ele voltar e buscar a sua igreja? Será que estamos tendo consciência do que realmente é importante? E o que realmente é importante é a salvação das nossas almas. Foi o último versículo da leitura inicial que fizemos, lá no verso 9 do capítulo 1, diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse deve ser o alvo da nossa fé. Se o alvo da sua fé é um emprego melhor, é você ser cada vez mais próspero, é você cada vez ser o melhor em tudo aquilo que você achar que é importante, desculpe, esse não é o alvo da sua fé. O alvo da sua fé deve ser constantemente a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa fé é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios. É um dom que veio de Deus ainda. Deus nos deu a fé para acreditar que a salvação é possível nele, Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada é nosso. Precisamos nos humilhar, precisamos nos esvaziar cada vez mais e nos enchermos do Espírito Santo de Deus, nos enchermos da graça que vem somente dele, para nos aproximarmos mais e mais da herança que está sendo preparada nos altos céus para cada um de nós. Que você não perca de vista isso, que os seus olhos se mantenham fitos, que a obra de Cristo, meus irmãos, precisa estar gravada no nosso coração, precisa estar imprimida nos nossos corações, para que jamais esqueçamos que o sangue derramado na cruz foi para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado e da lei, para nos transportar do reino de perdição e ódio para o reino de amor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você observe isso, que você medite na palavra do Senhor, nos momentos em que você tiver, no decorrer dessa semana, no decorrer deste final de semana, no decorrer deste mês, que você gaste tempo buscando na palavra do Senhor vida. A palavra do Senhor tem vida, salvação e esperança para cada um de nós. Que nessa hora você possa ser fortalecido através da palavra do Senhor. E eu quero convidar você que pode a orar comigo. Ore comigo nessa hora no nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa palavra.
Agradeço por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, porque eu tenho certeza que todo o sofrimento que temos enfrentado tem produzido esperança em nossos corações. Uma esperança não de dias melhores, mas principalmente uma esperança de que o Senhor está no controle de tudo. Uma esperança de que o Senhor em breve virá nos buscar e estaremos com o Senhor nos altos céus, aonde é muito melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha e nos inunde com a sua presença, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.